te perturbe, nada te espante. Tudo passa e nada vai faltar. Nada te amedronte, nada te inquiete. Só Deus basta, Deus não vai mudar. Só Deus não passará, só Ele. É sempre uma alegria muito grande chegar para te fazer companhia, você fazer para nós aqui através da novena de Santa Teresa. Seja muito bem-vindo, você que já está rezando aí esses dias com a gente. Seja bem-vindo você que está chegando hoje porque alguém te convidou, compartilhou. É isso mesmo, né? Coisa boa nós temos que compartilhar e divulgar. Então, vamos aí curtindo a novena, compartilhando com os nossos amigos, com os professores, né? Afinal de contas, Santa Teresa d'Ávila é padroeira desses nossos queridos e heróis, né, professores? Então, se você é professor que está rezando com a gente, um abraço, Deus abençoe muito você, força e coragem, e certamente nós conhecemos professores, então vamos aí compartilhar essa novena tão especial que estamos vivendo com a ajuda do Frei Everton. Então sejamos muito bem-vindos, quero convidar você também, além de compartilhar, curtir, né, dar um joinha lá no vídeo, porque isso dá relevância ao canal, e se inscreva. Se você não é inscrito no canal da Comunidade Jesus Caminho Seguro, se inscreva, porque você vai receber todos os dias, né, um novo vídeo dessa novena, e também quando nós colocarmos ali um novo vídeo de oração, de adoração ao Santíssimo ou de novena e formação. Então vamos juntos rezar hoje mais uma vez, com a graça de Deus, nesse quarto dia que tem o tema O Despertar da Alma e o Seguimento de Cristo. Vamos iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abrindo o nosso coração mais uma vez, abrindo também, né, a nossa mente, a nossa inteligência, porque a gente reza também com o nosso intelectual, não é verdade? Com a nossa inteligência. Então vamos pedindo a presença do Espírito Santo para nos abrir a tudo isso, para nós podermos meditar e absorver toda a riqueza que o Frei Everton vai trazer para nós, falando mais um pouco desse livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Frei, sua bênção, né? Paz e bem, como o senhor costuma sempre dizer, seja muito bem-vindo. Irmãos e irmãs, hoje nós meditamos o quarto dia de nossa novena de Teresa d'Ávila. E o tema desse quarto dia é Teresa de Jesus, o despertar da alma para o seguimento de Cristo. Este tema, na verdade, nós já começamos, em certa medida, no dia de ontem, no terceiro dia de nossa novena, mas continuamos hoje. Lembremos que Teresa d'Ávila encontra esse Jesus muito chagado, essa imagem de nosso Senhor Jesus Cristo cheia de chagas, ela encontra dentro do mosteiro, num oratório do mosteiro, e ela fica tão impactada com essa imagem que ela começa a meditar sobre ela, meditar sobre Jesus Cristo, que se doa todos os dias a nós, se doa pela Eucaristia, se doa enquanto mensagem, enquanto amor, e nós muitas vezes não reconhecemos, não encontramos. A espiritualidade teresiana consiste bem nisso, nós fazermos a experiência com aquele que é o nosso amado, que vem ao nosso encontro, e Teresa d'Ávila encontra esse amado, faz esse caminho de experiência, de encontro com ele, e ensina-nos a fazer o mesmo. Nós vemos que a partir desse momento ela começa um modo de transformação intensa. Ela diz que diante desse momento de oração, desse encontro com a imagem de Jesus chagado, ela vive a grande transformação interior. Ela foi curada dos traumas da morte da mãe, dos traumas que ela sofreu ao longo da vida, das doenças que ela teve de modo físico também. Essa marca da doença que ela teve já no início da vida religiosa ficou por toda a vida. Ela carregava dores, tinha dores por toda a vida, algumas enfermidades graves. Mas ela diz que ela foi curada interiormente por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor chagado, o Senhor repleto de chagas. E ela sentiu-se tanto amada por esse Senhor que ela não sentia tanto mais aquelas dores físicas como algo que a perturbavam intensamente. Ela sentia mais a ausência do amado.
Ela queria sempre estar junto do Senhor, sempre junto desse Senhor que se entregou por amor. Essa é a grande experiência do Carmelo. Doar-se inteiramente àquele que se vos doou primeiro. Entregar-se inteiramente àquele que se entregou a nós por primeiro. O amor precisa ser amado por cada um de nós. E na medida em que nós nos entregamos, nós somos transformados. Eis um grande segredo do texto de Teresa. Na medida em que a alma humana encontra o Senhor, ela é transformada. A partir daí, ela se decide por escrever um pouco da sua experiência sobrenatural, escrever um pouco dessa experiência mística e começa a nos contar como isso aconteceu passo a passo na vida dela, a fim de nos ensinar como também na nossa tudo isso pode acontecer. Depois dessa transformação interior que aconteceu em sua vida, a partir da descoberta dessa imagem, ela narra no capítulo 9 uma passagem muito importante dessa situação. E ela nos mostra que esse encontro com o Chagado deve nos transformar. Essa experiência com o Senhor das chagas, com o Senhor que se doa a nós, que se entrega a cada um de nós totalmente, precisa nos provocar intensamente. E ela diz que isso provocou de uma tal maneira que mexeu com o seu intelecto, com a sua mente, com a sua memória. Ou seja, essa experiência com o Cristo transformou as suas lembranças, transformou todo o seu conhecimento. É um encontro que nos transforma por completo, nos domina por completo. Nós fazemos a grande transformação, nós passamos pela grande transformação de todo o ser. No capítulo 9, no parágrafo 4º, ela diz assim, que ela rezava, pedia que Nosso Senhor a transformasse, pedia que Ele a curasse, e de fato a curou. E ela disse que no início ela não conseguia rezar também com o intelecto. Às vezes, na oração, ela sentia-se dispersa. Então ela precisava de um livro, ela precisava de algo que a ajudasse. Ela precisava que esses pensamentos, que muitas vezes tormentavam a cabeça dela, deixavam ela perturbada, se acalmassem. Então ela conseguia acalmar o entendimento, se concentrar um pouco mais através da leitura espiritual, através da leitura mística de algum livro, de algum conteúdo que a conduzisse por esse caminho. Então ela diz que nesse sentido ela sentia o intelecto e também o seu espírito transformados. Ela era conduzida por esse caminho de santificação através da compreensão, da leitura espiritual, de uma proximidade que ela já tinha com os livros e também da oração pessoal. Ela era transformada por completo. Nesse sentido, ela mostra que ela era feita toda encontro com Deus através da leitura mística. Ela relata no parágrafo 7º o encontro que ela teve com o livro de Santo Agostinho chamado Confissões. E ela diz que a leitura desse livro também impactou bastante a vida dela. Ela não conhecia Santo Agostinho em sentido teórico, em sentido de leituras. E esse encontro que ela teve também com Santo Agostinho a ajudou imensamente. Frei, traz isso para a minha vida, para a gente conseguir entender um pouco melhor como proceder. Teresa d'Ávila nos mostra que o discernimento espiritual não é cego, não é algo que nós não trabalhamos intelecto, corpo, não trabalhamos o nosso ser por completo. Muito pelo contrário, o discernimento espiritual é algo que nos leva a trabalhar-nos por inteiro. Nós precisamos desenvolver o raciocínio, precisamos desenvolver a reflexão, precisamos desenvolver a imaginação. Teresa d'Ávila fala também da necessidade da imaginação e dos cuidados que nós precisamos ter com a imaginação para bem rezarmos. Ela aponta isso no seu livro, fala que nós precisamos nos cuidar muito com isso, porque a dificuldade de nos concentrarmos pode também ser devido a uma imaginação muito ampla que não é trabalhada, que não é acurada. Então nós precisamos cuidar com as nossas imaginações, com os nossos sentimentos, com aquilo que vem ao nosso encontro nos mais diversos momentos da oração, e nós precisamos aprender a purificar tudo isso. Muitas vezes a leitura espiritual, um bom diretor espiritual podem nos ajudar. Lá no capítulo 9 e 10, ela fala sobre essa questão e ela aponta também as suas próprias dificuldades. Ela disse que no início não era fácil e muitas vezes as lágrimas acabam correndo de modo incontrolável, sem que nós saibamos o que fazer, né? Mas nós precisamos nos entregar à oração mesmo assim.
Mesmo as lágrimas, ela fala da oração das lágrimas, mesmo as lágrimas, quando nós pensamos sobre o sofrimento de Cristo, quando nós tentamos imaginar esse sofrimento, às vezes podem correr de nossos olhos. E isso precisa acontecer, isso precisa ser deixado acontecer. É grande momento, né? Um momento de encontro com o Senhor que acontece em nossa alma, a oração das lágrimas. Ela trabalha isso no capítulo 10º, que ela aponta a importância também da oração que acontece em meio às lágrimas. Lágrimas porque pensamos no sofrimento de Cristo, lágrimas quando você consegue controlar a imaginação e consegue centralizar-se na oração, porque muita gente não consegue rezar simplesmente porque não tem a capacidade de se concentrar. Vale a pena pensar isso a partir do que Teresa nos ensina. Muitas vezes, a nossa incapacidade de oração não é porque Deus não nos responde, melhor dizendo. Não é por falta da resposta do Senhor. É por falta da nossa capacidade de concentração, de orar com desejo de orar, com vontade, orar com o corpo todo, com a imaginação, com os sentimentos, com a visualização, com as mais variadas formas, nos entregar a essa oração intensa. Teresa d'Ávila nos orienta a isso. Cuidemos com a nossa oração pessoal. Ela trabalha os 4 graus da oração, que nós veremos a partir do próximo encontro. Ela trabalha esses 4 graus do processo orante e nos ensina como nós precisamos proceder. Também quando ela fala sobre imaginação, ela fala com cuidado de não sermos soberbos na oração, não nos sentirmos melhores, não nos sentirmos mais importantes. Nós precisamos buscar a humildade. No capítulo 10º, lá ela diz assim, no verso 4, no parágrafo 4, sobre a humildade. E ela diz algo muito importante, olha, não procureis as humildades. Entendamos como deve ser que Deus nos dá sem nenhum merecimento nosso e agradeçamos a sua majestade, porque se não reconhecermos que recebemos, não vamos despertar para amar. Ou seja, ela nos diz, não procure, não se sinta a pessoa mais humilde, não queira isso de modo proposital. Entenda que você precisa viver isso em sua essência. Você precisa ser humilde também na oração e sentir que tudo vos é dado por Deus. Nada vem pelo seu merecimento, nada vem porque você merece. E as dificuldades que você tem na oração não é porque você é inferior, mas porque você está passando por um processo de experiência na oração, de intensificação na oração. Então, não deseje aquilo que você ainda não chegou a ponto de ter. E ao mesmo tempo entenda que tudo que você terá vem de Deus. Nada vem por seu merecimento ou por suas potencialidades. Um pouco mais à frente, ela dirá, quanto mais vemos que estamos ricos, porque é tudo Deus que nos concede, sabendo que nós somos pobres, tanto maior o nosso aproveitamento e ainda mais verdadeira a humildade. Então, aquela pessoa que reconhece-se como detentora de tantos bens, porque Deus a concede, é a pessoa que faz a verdadeira experiência do Senhor. Ela continua também dizendo que nós precisamos cuidar da nossa alma como um jardim preparado para Deus. O nosso interior é esse jardim para Deus. No capítulo 11, ela vai tratar isso muito bem no seu livro da vida. Como que é esse processo de cuidado do jardim? Deus faz a parte dele, tira as ervas daninhas, tira tudo aquilo que atrapalha esse jardim de ser florido para ele. Então Deus mesmo cuida do jardim em certo sentido. Mas o jardineiro, que é o próprio ser, que é a própria pessoa, aquela que cuida do próprio jardim interior, precisa tomar consciência que ela tem vários modos de cuidar desse jardim. Ela pode primeiramente puxar a água do poço com as próprias mãos. Então ela vai fazer a força sozinha de carregar essa água ao poço. No início é doloroso, é difícil, dói os braços, dói as costas carregar essa água. Ela mesma diz que já fez isso, mas é parte de um processo. Numa segunda situação, a pessoa pode instalar algumas roldanas, onde ela simplesmente puxa e a roldana faz a parte de suspender o balde do poço. Fica um pouco mais fácil, embora ainda dê trabalho.
E ela diz que essa também é uma etapa do processo. Ela também continua dizendo que uma outra opção do jardineiro é canalizar um rio, e a água do rio vai correndo sozinha para aguar as plantas. Nesse momento o jardineiro fica mais folgado e pode cuidar de si mesmo. Ele pode voltar-se para si mesmo e cuidar das próprias coisas. Nesse sentido, ela quer dizer que a pessoa que consegue fazer esse caminho, ela consegue voltar-se para si com mais calma, porque ela deixa o rio mesmo aguar, a água do próprio rio correr. Numa última situação, uma quarta situação, ela nos fala que às vezes a chuva vem e molha o jardim por si mesmo. O que ela quer dizer com essas metáforas? Ela está nos mostrando que cabe a cada um de nós cuidar desse jardim da melhor forma possível. Uns cuidarão com muito afinco, outros terão mais trabalho, outros, na medida em que vão se abrindo, vão deixando que o próprio dono do jardim cuide, que é o próprio Deus. Até o momento em que a alma humana chega a uma etapa onde é Deus mesmo quem conduz e ela não é mais dona de nada, nem do próprio jardim. É o próprio Senhor quem a leva. No início ela vai com muito esforço, depois ela vai diminuindo o esforço, ela vai se acalmando mais em Deus, até que chega na quarta etapa, no quarto momento, onde ela está calma, a ponto de se entregar ao Senhor, a ponto de se trabalhar, a ponto de servir unicamente a Deus e deixar que Deus lhe regue, melhor dizendo, que Deus a cuide, que Deus a proteja, a conduza. É assim a experiência da oração. No começo é difícil, a gente tem as imaginações, nós temos os próprios sentidos que são um tormento, nós temos as vontades, os sentimentos, os desejos, nós temos as dores físicas por estarmos em certas posições orantes. Mas com o passar do tempo, nós vamos nos habituando a isso. E esse jardim vai sendo cuidado, vai sendo protegido. Até que quando nos dermos conta, é Deus mesmo quem está regando esse jardim com as chuvas. E nós simplesmente deixamos que Ele nos conduza. É esse o caminho de humildade que Santa Teresa nos ensina. Nós precisamos nos reconhecer totalmente agraciados. A graça de Deus foi derramada em nossos corações. Nós precisamos unicamente deixá-la agir. Que o Espírito Santo nos conduza e nos ajude a essa tão sublime experiência. Paz e bem. Paz e bem também, Frei, para o Senhor. Vamos rezar, né? Diante daquilo que o Frei foi nos dizendo, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, porque eu também vou fazer isso. E a imaginar nosso Senhor, né, crucificado. Talvez na cruz mesmo, ou trazer aí na sua mente, na sua memória, o rosto de Jesus, né? A coroa de espinhos, os olhos de Jesus machucados, a face ensanguentada de nosso Senhor. Olhar para Jesus crucificado e, assim como Santa Teresa, meditar nesse sofrimento de nosso Senhor. Pedindo hoje essa graça, a graça do desejo, da abertura de coração para meditar nos sofrimentos de nosso Senhor, de contemplar a Santíssima e Sagrada Cruz, as Santíssimas Chagas de nosso Senhor. Pedindo também ao Senhor que pelas suas santas chagas nós sejamos curados, assim como Santa Teresa foi, curados dos traumas, das carências, das dores emocionais, contemplando a Santíssima Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e pedindo a Ele essa graça de contemplarmos de forma profunda, amorosa e glorificar as suas santas chagas. Também pedir a nosso Senhor hoje esse desejo, né? Não essa repugnância que muitas vezes nós temos, não essa dificuldade que muitas vezes nós temos de olhar para Jesus chagado, crucificado, de ver cenas que o mostram assim. Mas aquele coração que olha
que olha com amor, que olha com adoração, que olha com gratidão, que olha com compaixão. Pedindo também hoje, né, a graça desse encontro que transforma todo o nosso ser, assim como transformou o ser e a vida de Santa Teresa. Senhor, para podermos rezar de forma profunda, é necessário concentração, e muitas são as nossas distrações. Ajudai-nos, Senhor, assim como o Senhor ajudou a Santa Teresa, a ter concentração para rezar, a ter boas imagens. Purifica, Senhor, as nossas lembranças, as nossas imagens que muitas vezes vêm e nos atrapalham a rezar. Que os nossos pensamentos, que as imagens que temos em nós sejam purificadas, sejam transformadas para que nós possamos ter uma boa imaginação para rezar, uma boa e profunda concentração. Ajudai-nos, Senhor, a crescer. Senhor, muitas vezes nós, quando vamos rezar, choramos e nem sabemos às vezes o porquê. Mas de qualquer forma, Senhor, nós te pedimos hoje também o dom das lágrimas. O dom de chorar com compaixão, de chorar sinceramente quando nós olhamos para o Senhor na cruz, quando nós vemos aí todo esse amor do Senhor por cada um de nós, toda essa entrega, toda a sua misericórdia. Dai-nos, Senhor, o dom das lágrimas. Se nós estamos aí com as nossas lágrimas secas, porque já choramos muito por conta das dores, dos sofrimentos, daquilo que vamos vivendo, das situações que nós vamos vivendo, e dos nossos olhos já não caem mais lágrimas, se o nosso coração já se endureceu, Senhor, e não caem mais lágrimas dos nossos olhos, fazei jorrar novamente as lágrimas. Regai de novo, Senhor, os nossos olhos, nosso canal lagrimal, para que nós possamos sincera e profundamente chorarmos. Não só chorarmos de tristeza, mas chorarmos de amor, chorarmos de compaixão. Esse amor e essa compaixão expressa na sua cruz, nas suas santas chagas. Ajudai-nos, Senhor. Ajudai-nos a irmos sempre na vossa direção, nos encontrarmos contigo. É isso que nós te pedimos hoje, Senhor, nesse dia dessa novena, nesse caminho de Santa Teresa, para cada um de nós. Amém. Quero convidar você também agora a rezarmos essa oração pedindo a graça da amizade com Deus. Essa amizade que vai assim nos fazendo apaixonados por esse Deus, por esse Jesus que se deixou crucificar e pregar na cruz. Então rezemos assim: ó Santa Teresa d'Ávila, vós sois a mestra genuína da oração e nos ensinais a rezar conversando com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Santa Teresa, ajudai-nos a rezar com fé e confiança, sem nunca duvidar da bondade divina. Ajudai-nos a rezar com inteira conformidade de nossa vontade com a vontade de Deus, com insistente perseverança, até alcançarmos aquilo que necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar também essa oração de Santa Teresa,
que nos ensina, né, a ter paciência, a esperar e a confiar em Deus? Então reza assim comigo: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Que assim seja. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Vamos continuar juntos, tá bom? Amanhã nós vamos entrar nos graus de oração. O Frei vai falar para nós primeiro e segundo graus da oração. Santa Teresa que é mestra, né, da oração e vai nos ensinar a caminhar primeiro, segundo e terceiro e assim por diante graus da oração. Nós vamos terminando esse dia da nossa novena, aqui sempre com a relíquia primária de Santa Teresa e por intercessão dela, de Nossa Senhora, né, rainha e padroeira do Brasil, nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós.